Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Paulo Xavier. Espero que todos estejam seguindo aí as medidas de isolamento, as medidas de segurança, para que a gente volte a logo se encontrar aí no dia a dia, ok? Enquanto isso, vamos seguindo com nossas atividades online. Nessa videoaula de hoje, eu vou fazer a correção daquela lista de exercícios que foi passada semana passada para vocês, ok? Então, o primeiro exercício, a gente tinha um conjunto numérico aleatório aí, não tinha uma ordem nenhuma, ou um tipo de lógica no conjunto numérico, além da ordem crescente, né? E a gente pedia para estar fazendo aí um enquadramento em alguns conjuntos, subconjuntos. Na letra A, pedia para enquadrar no conjunto dos naturais. E tinha uma observaçãozinha nisso. Qual era a observação? Esse asterisco aqui. O que significa o asterisco? Exclui o zero. Então, quais eram os números naturais? Eram aqueles números que a gente conseguia contar desde criancinha, naturalmente. Né? Eu tenho um carrinho, dois carrinhos, são os números que vêm naturalmente à nossa cabeça e isso se inclui o zero. Mas, para este caso aqui, nós estamos excluindo o zero, ok? Então, números negativos não fazem parte dos números naturais. Quem vai fazer parte aí, quais vão fazer parte? O zero faria, mas a gente já está excluindo ele pela condição. 0,5 não, né? O número 1, 1 eu consigo contar naturalmente. O número 3, né? Raiz de 9. Raiz de 9, se a gente pensar, não é natural, né? Raiz de 9. Mas qual é o resultado de raiz de 9? 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9. Então, vamos enquadrar aqui também a raiz de 9, porque também vai dar 3. Raiz de 19, não, né? Essa vai sair fora, ela vai dar aí um número irracional, que é um outro conjunto numérico que nós estamos estudando. Na letra B, pedia para a gente pegar aí os números reais e tinha duas condições. Esse símbolo do menos embaixo e o símbolo do asterisco em cima. O asterisco a gente já acabou de conversar, que exclui o zero. O menos está dizendo, pega só os reais que são negativos, ok? Deixa eu ficar esse colchete aqui nesse grupo. Então, quais serão aí os reais negativos? Real, então, vai englobar todo tipo de número, menos os imaginários, que é um grupo que a gente não viu ainda. Fiquem tranquilos, ok? Então, vamos lá. Menos 9 é um número real? Sim. E é negativo? Sim, perfeito, ele entra. Raiz de menos 9. A raiz de menos 9 não existe nos reais, ela vai existir lá naquele grupo dos imaginários, mas a gente ainda não viu, então, por enquanto, deixa quieto. Menos 3 sobre 2 vai ser um número fracionário, mas ele se enquadra dentro dos números reais. Menos 1 também vai se enquadrar. E menos meio, 1 sobre 2, também vai se enquadrar. Então, nesse exercício B, era simplesmente isso. Não é um exercício muito difícil, a gente tem que saber o que significa cada uma das sentenças que são postas aí, para poder estar fazendo o enquadramento. Vou fazer o C aqui, depois eu apago. Letra C, então, traz aí esse Zzinho. O que é o Z mesmo? É o conjunto dos inteiros. Então, os inteiros vão ser todos aqueles números, não importa se negativo ou positivo, em que minha divisão sempre vai dar um número inteiro, né? Então, 9 é inteiro? Sim, então ele se entra, ele se enquadra, menos 9, né? Raiz de menos 9, a gente já falou que não existe nos reais, só nos imaginários, então esquece eles. 3 sobre 2, quando eu dividir 3 sobre 2 vai dar 1,5. 1,5 não é inteiro, então ele não entra. 1 é inteiro, né? Menos 1 no caso. 0 vai se enquadrar. Meio não é inteiro. 1 é inteiro.
3 também é inteiro. Raiz de 9, a gente já viu também que vai dar 3 também é inteiro. Raiz de 19 vai dar um número irracional, aquela dízima infinita e não periódica, né? Então, isso aqui, a gente finaliza esse outro grupo dessa forma, ok? Vou apagar para colocar a letra D. Letra D, então, é o nosso Qzinho. Então, o que significa o que mesmo? São os racionais. Os racionais vão ser, então, todos aqueles números que a gente consegue escrever em forma de fração, né? Em forma de A sobre B, uma razão, uma divisão, por isso racionais, né? Em forma de razão. Pensando nisso, a gente consegue escrever quase todos os números aqui em uma forma de razão aí. Ora, uns dois. Mas tem mais uma observação, que ele pede só os racionais, exclui o zero e adiciona os negativos. Então, vamos fazer essa seleção aí que ele pede. Menos 9 é um número racional negativo? Sim, né? Se eu dividir menos 9 por 1, eu estou construindo ele numa forma de divisão e ele é negativo. Então, ele vai se enquadrar aqui. Menos 9, raiz de menos 9 já conversou, esquece ela. Menos 3 sobre 2 já está escrito em forma de razão, em forma de fração, então ela já se enquadra. Menos 1 também, se eu dividir por 1, vai permanecer aí como um número irracional racional negativo. E menos meio já até está na forma de fração. E este aqui era o último subconjunto que a gente tirava dessa sequência numérica, ok? Era simplesmente isso que deveria ser feito no exercício 1. Mamão com açúcar. O exercício 2 era um exercício bem simples, né? A gente consegue resolver ele assim, ó, no estralar de dedos. Ele perguntava: qual desses números reais é o maior? Então, ele colocava dois números reais aí. A raiz do número 15 e o outro número era 51 sobre 10. Aí está 51 dividido por 10, mas é a mesma coisa que 51 sobre 10. Outra forma só de escrever, né? Bom, então vamos pensar nos valores desses números para a gente poder dizer qual é o maior aí. 51 sobre 10 é só dividir 51 por 10. Vai dar quanto? 5,1? 5,1. Ok, perfeito. Raiz de 15. Raiz de 15 vai ser um número irracional com n casas após a vírgula lá, né? E de forma aleatória. Bom, mas eu não preciso descobrir exatamente o valor deste número. Eu preciso ter uma ideia onde ele se encontra. Vamos pensar nas raízes quadradas perfeitas que a gente conhece. 3 vezes 3 dá 9, está antes do 15. E 4 vezes 4 dá 16, passou do 15. Quer dizer então o quê? Que a raiz de 15 está entre o 3 e o 4. Então ela está entre 3 e 4. Vai ser algum número fracionário, né, com muitas casas após a vírgula, infinitas casas após a vírgula, que estará entre o 3 e entre o 4. Perfeito! Com isso a gente já consegue resolver a nossa questão, consegue responder. Por quê? Eu sei que o valor dessa divisão aqui é o 5,1. Então, de qualquer forma, o número vai estar entre 3,4. De qualquer forma, 5,1 é maior do que qualquer número que esteja entre o 3 e o 4. Né? 5 é maior que 4. Então, não tem como a raiz quadrada de 15 ser aí maior do que 51 dividido por 10. Simplesmente dessa forma, ok? Acertaram? Parabéns! Número 3. A número 3 era para nós classificarmos aí algumas sentenças como
falsas ou verdadeiras. A dizia o seguinte, que o número 50 pertence, lembra, existe, né? Significa esse E pertence aí aos reais positivos. Vamos analisar se isso é falso ou verdadeiro. 50 é um número real? Sim, né? Ele não é um número imaginário, então é um número real. E ele é positivo? Sim, ele é positivo, não tem um sinal de negativo aqui, então isso aqui é verdadeiro. Perfeito. Vamos para a B, de Bosque. 100 pertence aos reais negativos? Você pertence aos reais negativos, né? 100 é um número real? Sim, é um número real. Mas ele é negativo? Não, ele é positivo. Então isso aqui é falso. Não é real isso. Isso aqui não é verdade, ok? C. Cebola. Raiz quadrada de menos 9 pertence aos reais? Raiz quadrada de menos 9? Não vai ter jeito, né? Ah, não, professor. Raiz quadrada de menos 9 é menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vai dar menos 9, né? Menos 3 vezes menos 3. Não pode, né, gente? Porque negativo vezes negativo, no final termina positivo. Não existe raiz quadrada de menos 3 dentro do conjunto dos reais. Então, isso aqui também é falso. Tão falso quanto nota de 3 reais. E por fim a letra D, do que mesmo? Deixa eu te amar. Menos pi não pertence, não existe aos reais negativos. Putz, menos pi vai ser um número irracional muito importante, que a gente já trabalhou bastante com ele naquela primeira lista, né? É a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro da circunferência, aquele número que tem mais de 1 bilhão de casas após a vírgula lá, né? Mas, enfim, o que está dizendo essa sentença para a gente julgar se ela é falsa ou verdadeira? Menos pi. Menos pi é 3,14 aproximadamente, que nós estamos utilizando esse valor. Menos pi vai ser menos 3,14. É um número real? Sim, é um número real. E ele pertence aos números negativos? Se é menos pi, sim, ele pertence aos negativos. Só que eu tenho uma negação. Eu estou dizendo que o menos pi não existe, não pertence nos reais negativos. Pô, mas ele existe nos reais negativos, ele pertence aos reais negativos. Então isso aqui também é falso. Ficamos então com 50 pertence aos reais positivos? Sim, verdadeiro. 100 pertence aos reais negativos? Não, falso. Menos 9 pertence a raiz quadrada, desculpe-me, de menos 9 pertence aos reais? Não, só existe nos imaginários. E menos pi não pertence aos reais negativos? Também não é verdade, é falso, né? Menos pi pertence. Se ao invés de ter um não pertence, nós tivéssemos o pertence, isso seria uma verdade, ok? Também não era um exercício extremamente difícil, só tínhamos que analisar cada uma das sentenças dessa forma criteriosa para colocar aí se pertencia ou não, ok? E por fim o 4 era o mais interessante aí que tínhamos, né? Antes de fazer ele, deixa eu fazer algumas colocações. Eu vi que muitos de vocês, ao resolver aí esse exercício, estavam fazendo, por exemplo, 2 elevado à terceira, né? Colocava aqui o chapeuzinho.
Vocês sabem que isso é uma notação que serve para calculadora e para um Excel, uma planilha, algum programa do tipo, algo mais computacional. Quando a gente está escrevendo isso à mão, não que esteja errado fazer isso, mas a forma usual e correta de se fazer é colocar o 3 lá, sob escrito, como a gente já tinha visto em aula. Fazer isso aqui é simplesmente pegar na calculadora e copiar. Você não está nem pensando no que significa isso na verdade, né? Isso é um símbolo utilizado em programas, calculadora, computadores, etc., para dizer, olha, o 2 está elevado à terceira, assim como nós fazemos aqui. Quando a gente escreve à mão, isso aqui é muito simples, né? Então, não tem a necessidade de a gente estar colocando esse símbolo quando escrevemos à mão. A não ser que a gente queira ensinar um amigo a digitar na calculadora. Ó, é assim que você faz na calculadora, né? Tá vendo esse símbolo aí do chapeuzinho que tem na sua calculadora? Serve para dizer elevado a, ok? Então quem fez isso não está errado, não precisa pagar, mas lembre que a maneira correta é esta aqui, ok? Outro detalhe, muitos de vocês... Já falo esse detalhe. A nossa pergunta trazia aí duas expressões matemáticas. Uma de x, que era igual a 2 elevado à terceira elevado à terceira, menos 2 à terceira dividido por 2 à quinta, tudo isso elevado à quarta, e trazia y, que era igual a 2 à terceira elevado à quinta, mais 2 à quinta, 2 à quarta elevado à terceira. Beleza, aí ele perguntava qual é a potência de 2 que representa o valor de x menos y, gente. Era x menos y agora. Um exercício que a gente fez em sala era x dividido por y. E na resolução, muitos de vocês fizeram x dividido por y. Gente, tenha calma. Olha o que o enunciado está dizendo. Enxergue a pergunta antes de fazer a resolução. Vocês fizeram isso de forma mecânica, acharam que estava igual, que estava no caderno, e não estava, é um pouquinho diferente, ok? Mas enfim, a forma de resolver isso aqui vai ser bem semelhante. Vai ser muito complexo se eu fizer já direto a subtração do x e do y da forma que está aqui. Vamos primeiro resolver o que é x, resolver o que é o y, para depois fazermos aí essa subtração, ok? Então, para isso, é muito mais simples a gente aplicar as propriedades da potência que vimos em aula do que ficar realmente fazendo todos os cálculos dos valores aí de 2 elevado à terceira, né? Vamos usar as propriedades da potência e no final a gente resolve isso. Então aqui a gente tem várias operações matemáticas acontecendo. Potência de potência, subtração, potência de novo, divisão, potência, potência de potência. A gente viu que existe uma ordem para resolver isso aí. A maior prioridade, raiz quadrada de potência. Depois, divisão e multiplicação. E por último, soma e subtração. Então, primeiro vamos fazer potência de potência, já que a gente não tem raiz quadrada. Potência de potência, como fica aqui, ó, 2 elevado à terceira elevado à terceira. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2. 3 vezes 3, 9. Vamos copiar o menos aqui, vamos permanecer aqui com essa subtração, vai ser uma das últimas operações que a gente vai mexer. E agora eu tenho uma divisão de potências, mas antes eu tenho uma potência aqui elevada a tudo isso que está dentro do nosso parênteses. Então, de novo, vou fazer a propriedade de multiplicação das potências. Então, aqui fica 3 vezes 4, fica igual então a 2, que é a nossa base, elevado a 3 vezes 4, 12, ou 12ª potência, dividido por, mantém a base, 5 vezes 4, 20. Ok, perfeito.
Então agora a gente tem as potências e tem uma subtração. Como a gente vai fazer isso? Aí a divisão. Primeiro vamos resolver esta divisão aqui. Então vamos copiar o 9, 2 elevado a menos 9. E aqui, como é que fica quando a gente tem divisão de potências de base igual? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica 12 menos 20, vai dar um número negativo, menos 8. Ok? Depois a gente vai trabalhar com esses expoentes negativos, não é o momento agora, mas vamos seguindo a nossa resposta. Então aqui, agora a gente terminou com bases iguais, mas terminou com uma subtração. Para isso a gente não tem uma propriedade, como a gente tem nas multiplicações e na divisão, eu teria que abrir esse número e fazer o cálculo. Mas vamos chamar por enquanto isso aqui de x, né, que é a resolução disso que nós fizemos até o momento, e parar por aqui, porque nós queremos, o exercício pede para finalizar na base 2. Então eu preciso finalizar na base 2. Eu não posso, segundo o exercício, colocar uma expressão numérica, um número, né? Resolver essa conta aqui. Bom, seguimos aqui nessa outra expressão. De novo, temos várias operações matemáticas, vamos seguir a ordem já estabelecida. Então, potência de potência, 2, 3 vezes 5, 15. Vamos continuar. Mais, o mais veio daqui. 5 vezes 3, 15 também. Então, copia a base, 15 vezes, copia a base, 4 vezes 3, 12. Ok? Então, terminamos aí com potência, soma de potências e multiplicação, que a gente faz primeiro a multiplicação. Então, aqui copia, mantém a base, 15 mais 12 vai dar 27. 2 elevado a 27. Gente, cuidado, eu não posso falar, a base é igual, vou somar os expoentes. A soma de expoentes só serve para multiplicação. Para resolver isso aqui, eu precisaria resolver esse 2 elevado a quinta, resolver o 2 elevado a 27 e fazer a soma. Mas nós não vamos trabalhar com isso, como eu falei, a gente não quer terminar com um número, a gente quer terminar com uma base de 2, uma potência de base de 2. No caso, vai ser uma expressão de potência de base de 2. Por quê? A gente quer saber, isso aqui então é o nosso y, né? A gente quer saber x menos y. Agora eu sei qual é o x e sei qual é o y. Então, no final, a gente vai fazer aí simplesmente a substituição. Substituo o x, já acabei de substituir, menos o y, que é 2 a quinta mais 2 elevado a 27. E o exercício termina aqui, gente. Por quê? Porque eu não vou conseguir, depois de fazer essa operação toda, reduzir a uma expressão que tenha como base o número 2. E como o exercício pediu para a gente fazer isso, a gente finaliza desta forma aqui, ok? Óbvio, a gente poderia aplicar cada uma das potências, fazer as subtrações ou a soma aí, dependendo do sinal, e ter um número, mas não seria um número na base 2, ok? Então, a resolução é essa. Se ficou alguma dúvida, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, eu estou com a maioria do contato de vocês, aí vocês estão com o meu contato, e a gente vai se conversando, vai trocando ideia, ok? A gente, na sequência, eu vou gravar mais algumas videoaulas, agora dando continuidade nos nossos assuntos aí. Em algum momento vai estar um pouquinho diferente daquilo que vocês vão ver lá no Centro de Mídias do Estado de São Paulo, mas eu vou caminhar para o mesmo ponto que eles estão caminhando. O que eu quero dizer com isso é, a gente vai chegar no mesmo lugar que eles vão chegar também, mas vamos pegar alguns caminhos diferentes, vamos ver coisas a mais do que está sendo vista lá, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.